Hoje vamos acompanhar o desenvolvimento de um trabalho monumental de Cavani Rosas. No momento agora, em São Paulo, o desenho ficou mais forte na minha vida porque um fluxo de trabalho, tanto na área científica como de ilustração, de jornalística, de revistas, começou a me puxar muito. Então eu tive que aprimorar cada vez mais o desenho e adquirir uma certa velocidade. E nesses 10 anos lá em São Paulo, eu estou desenhando cada vez mais a cidade, estabelecimentos comerciais, que eu estou me ligando muito em interiores de estabelecimentos comerciais antigos, que são muito bonitos. Eu comecei a fazer menos esculturas em São Paulo, porque a minha equipe está mais situada aqui. Então, esse desenvolvimento do desenho aprimorou mais a técnica. E eu também estou me estruturando para desenvolver uma quantidade maior de histórias em quadrinhos, que eu já tenho começado a fazer. E é só desenho, e é o tempo todo desenho. Você tem até que ter um certo isolamento para isso, porque as histórias às vezes são longas. E eu acho que isso é uma área onde eu vou me dar muito bem. Eu tenho um personagem, que é uma pessoa que faz meditações e se perde às vezes na meditação. Aí esses roteiros são meus, mas a maioria das histórias que eu tenho feito são de Fred Navarro, Braulio Tavares, Ed Gomes, e eu sempre ando procurando pessoas para que possam fazer alguns roteiros para eu ilustrar, até eu achar uma coisa que eu quero me aprofundar mais, como a Emparedada da Rua Nova, lá daqui de Pernambuco, que eu ainda não consegui fazer. Eu sou descendente, tetraneto de Carneiro Vilela, de uma ramificação da família. Então é uma coisa que eu realmente gostaria de fazer, porque vai ter essa ligação. E eu gostaria de fazer a iconografia de Pernambuco, porque eu estou fazendo em São Paulo porque eu obtive essa oportunidade lá, né? Mas uma novidade também é que eu estou fazendo bico de pena de lugares ligados à história judaica no Brasil. Então estou começando com as sinagogas lá em São Paulo, e vou começar a fazer 2 sinagogas aqui em Recife. No momento eu estou trabalhando sozinho, por isso que demora um pouco mais, mas ainda não tenho. E o problema é que a minha técnica é muito apurada. Para formar uma pessoa para dar continuidade a isso é complicado. Algumas historinhas têm o mesmo pontilhado, mas algumas outras têm que ter um traço mais rápido, por causa inclusive do tempo. Porque se eu for fazer todas as histórias em pontinhos, toma muitíssimo tempo. Aí eu estou desenvolvendo traços que na realidade eram esboços, que as pessoas gostam mais do que às vezes da finalização, sabe? Os esboços estão se tornando mais valorizados. Tem alguns programas de computador que eu acho que eu posso, a partir de escaneando os desenhos, dar um tipo de coloração que o mercado às vezes absorve melhor. Aí isso poderá acontecer, mas eu ainda não tenho essa habilidade não. Gostaria muito de ter. Não, eu ainda não domino, tenho até uma certa dificuldade, mas não deixo de pensar em que eu poderia utilizar de uma forma ou de outra. Mas não no desenho, talvez quando quiser usar alguma cor. Essa parte do desenho científico apura mais a visão para detalhes. Porque quando você precisa fazer um desenho, por exemplo, de uma concha que é milimétrica, você tem que usar microscópio ou lupas eletrônicas, aí você tem que dar a forma exata desses elementos, e aí isso deixa você com uma possibilidade maior de absorção de detalhes em tudo que você for fazer que não seja científico. Mas o traço científico exige uma documentação exata, como se fosse uma foto de varredura que chamam, que é uma foto que dá todos os detalhes. Então, essa parte da desenho científica é muito bom, porque me ajuda a desenvolver, inclusive, conhecimentos maiores de organismos vivos diferentes do humano, sabe? Então eu posso fazer um comparativo. Na história em quadrinhos, quando eu quero fazer uma deformação, eu já sei como fazer essa deformação a partir desses organismos que a gente vê. Nos filmes de ficção científica, muitos monstros, na realidade, são pequenos animais que eles
transformam gigantesco para parecer que é um monstro terrível. Na realidade é um bichinho de 1 centímetro, que a gente não vê que tem aquelas imagens todas fortes. Ocorre que aqui eu tenho, no total tem quase 40 anos 37 anos de trabalho. Então aqui eu sou muito conhecido. Lá em São Paulo eu ainda não sou tanto. Mas lá eu tenho um leque de opções como ilustrador de pegar vários trabalhos para obter o ganho para produzir o meu próprio, que não tem nenhuma interferência de nada. Então em São Paulo tem uma possibilidade maior de pedidos de encomenda por causa das ilustrações gerais que aparecem, tanto na área científica como arquitetura. Agora, no que diz respeito à venda exatamente dos trabalhos, aqui eu vendo muito mais rápido porque eu sou mais conhecido, tenho muito tempo de trabalho lá, eu estou há 10 anos e ainda não desenvolvi tantos trabalhos dentro do mercado de arte que fosse absorvido, porque eu não tenho marchand, não tenho um agente, nem lá nem aqui. Sempre eu mesmo vendi as coisas. E de certa forma, aqui está melhorando muito. Recife está começando a ter um desenvolvimento interessante e eu estou conseguindo vender desenhos. Eu tenho que voltar às esculturas, mas eu estou gostando muito de estar vendendo o desenho, porque daqui a um tempo eu não vou ter essa acuidade para o desenho de tanto detalhe, né? Então isso é importante. E o desenho tem desaparecido normalmente do mercado de arte. Há um preconceito contra o papel. E, por exemplo, se você pinta a óleo, você vende muito mais fácil do que um desenho. Sempre foi assim. Então para mim é um privilégio conseguir viver de desenho. Eu tenho uma vontade enlouquecida de trabalhar com mármore, com blocos grandes. Porém, blocos grandes de mármore, você importar de Carrara para trabalhar aqui, porque Carrara tem é mais macio, você pode trabalhar melhor. Mas é muito caro. Então ocorre essa coisa de eu estou enlouquecido para fazer mármore nesse momento, por exemplo. Fiz 2 peças de mármore até agora na minha vida. O resto foram bronze, resina, concreto. Mas eu me senti muito bem com o mármore. Eu gosto de trabalhar em dimensões grandes, mas no início é sempre meio assustador. Não procuro muito mudar, não. Gosto mesmo de trabalhar com o mesmo material. Papéis de maior durabilidade, alemão ou francês, e essas canetas que cada vez vão ficando mais finas. Eu vou sentindo necessidade de cada vez mais ter canetas de pontas mais finas. Aí esse material eu gosto muito. A não ser quando é um desenho que há uma necessidade de mais velocidade. Aí essas pontas não aguentam velocidade. Aí tem que passar para um outro tipo, que flui mais o traço. A cor é um problema, sempre foi um problema para mim. Meu trabalho sempre foi preto e branco e eu desenvolvo cada vez mais. Por exemplo, o grão da fotografia preto e branca pode ajudar muito a entender como fazer um bico de pena mais perfeito em termos de leitura de superfície dos objetos, sabe? Aprender como o grão da fotografia preto e branco funciona ajuda muito. Tem 2 circunstâncias. Uma, você tem que estar, nesse caso aqui que é um chapado, você tem que estar controlando a textura, o degradê que vai haver, as sombras. Você não pode estar esquecendo disso em momento algum. Mas como demora muito, aí durante esse processo de pontinhos aqui, muita coisa se passa na cabeça e muitas vezes muita coisa se passa entre meus olhos e o papel. Porque às vezes eu consigo perceber determinadas ondas que eu não sei se são o líquido do olho, porque eu não pisco, né? Quando eu estou fazendo esse trabalho, eu não pisco. Então tem sempre alguma interferência visual. Assim. Eu consigo, às vezes, quando estou trabalhando aqui, captar sons de uma maneira diferente. E há uma coisa entre o papel e a pessoa aqui na hora desenhando que aparecem como se fossem umas ondas luminosas, azuladas. Eu tento que seja todo dia, porque quando há alguma interferência que me tire dessa
essa concentração, demora muito a voltar a ela. Então, se eu peguei um movimento que está fluindo, eu tenho que ir até não suportar mais. Quando os desenhos estavam começando a ter realmente muito volume, eu parti para fazer escultura. Então, a partir do momento que eu estou fazendo escultura, aí o desenho começa a ter essa coisa de volume melhor por causa da experiência com a forma maciça mesmo, né? Isso ajuda muito, mudou muito o desenho a partir da escultura. E a observação de trabalhos de computação gráfica, como um computador desenha, aí eu também tento absorver esse conhecimento de como a máquina faz, para eu tentar chegar em algumas situações novas na técnica. O desenho, eu estou sentindo necessidade também de eles começar a desenvolver trabalhos maiores, bem grandes. Por outro lado, também aprofundar a história em quadrinhos. Essas duas coisas eu estou buscando. O desenho maior, ele é muito demorado, mas pode surpreender. Aqui no Pernambucanos da Gema. Fique com a gente.